A paz do Senhor Jesus a todos. Venho aqui expor algo sobrenatural da parte de Deus, que edificou e me fez abrir os olhos a respeito de algo invisível e até desconhecido por muitos, inclusive de muitos cristãos. E peço a todos que estão ouvindo essa mensagem que não se apoiem em sonho, visões, profecias, testemunho ou qualquer outra forma, a não ser na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Claro que Deus usa seus servos para transmitir algo edificante, maravilhoso para as nossas vidas, através do seu Espírito Santo. Alguns exemplos na Bíblia tem Jacó, Daniel, Salomão, José, Abraão, José, marido de Maria, mãe de Jesus, Paulo, Pedro e muitos outros que não citei aqui tiveram essas experiências de serem avisados através de sonhos e revelações da parte de Deus. Eu mesmo sou testemunha disso, pois está escrito nas Escrituras Sagradas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se esse Espírito procede de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João, capítulo 4. Quando eu era criança, mais ou menos uns 7, 8 anos, meus pais me levaram à igreja. Nasci praticamente num lar cristão. Apesar de meu pai não ser exatamente convertido, mas ele me influenciou a seguir a Cristo através da leitura da palavra e de seus LPs evangélicos que ele comprava. Isso contribuiu para que o Espírito Santo derramasse a fé no meu coração. Aos 17 anos fui batizado nas águas e foi nesse período em diante que comecei a entender o que é a presença de Deus na vida de alguém. Comecei a sentir vontade de ler as Escrituras Sagradas de uma forma especial. A oração era algo muito importante na minha vida. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava cantando em um conjunto de jovens da minha igreja, eu ainda era solteiro, não tinha conhecido minha esposa. Claro que já tinha conhecido de vista, mas nada mais que isso. Ela era de outra igreja. Naquela época eu buscava muito a Deus em oração e súplicas a todo tempo. Parecia que a minha vida era feita de oração. Deus havia derramado em mim um espírito de oração. Eu estava passando por grande combate dentro dos meus pensamentos e sentimentos. Havia um conflito dentro de mim que me levava a uma grande depressão. Eu era tentado a todo momento. Tinha a sensação de culpa a todo instante. E então caía em oração ao Senhor. Ia à igreja sempre nas orações, buscando a sua graça e presença a cada dia. Mas eu estava sendo bombardeado por algo muito além do que eu podia suportar. Em minha mente achava que tinha perdido a batalha. Não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, a qual não deixa que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também a saída para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. É claro que Deus nos dá o escape, mas quando em meio às aflições e temor, o escape acaba passando por nós sem ser percebido. Mas fiel o Senhor que nos prometeu. Numa noite Deus me tomou em visões, em sonhos, e eu pude ver um homem de vestes brancas vindo em minha direção, no quintal da minha casa. Chegou bem perto de mim, eu fiquei atônito, sem mesmo mexer um músculo diante daquela cena. Pude ver seu rosto, era puro como de um bebê,
sem maldade e sem pecado. Havia pureza em seu rosto. Logo em seguida, ele me disse: olhe para o céu com uma voz de autoridade e poder. E eu olhei para o céu, para a banda do norte, obedecendo ao seu comando. Seja ela boa ou má, a voz do Senhor, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Jeremias 12:6. Quando olhei, vi subir da terra, como nuvem negra, como um vulcão em erupção. A terra abriu uma gigantesca fenda e dela saiu uma nuvem negra, que era aparentemente vista de longe. Mas, na verdade, quando aquela nuvem começou a se espalhar sobre a terra, pude ver criaturas horrendas, uma diferente das outras. Eram como cabeças de seres humanos, de várias formas, todas deformadas, com dentes pontiagudos, como de morcegos, asas de morcegos enormes. E tinha cauda, e cauda parecia uma serpente, e voavam sobre a terra. E tinham olhos enormes e deformados. Parecia filme de ficção científica, mas era real. Nunca tinha visto algo tão assustador. Elas voavam com uma missão, mas sem direção. Elas passavam a 1 metro de mim. Eu fiquei assustado com aquela cena. Mas pude ver que aquele anjo estava comigo a todo tempo. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então pude ver que aquela criatura passavam pelas ruas e praças buscando a quem possuí-la. Sede sóbrio, vigiai, vosso adversário, o diabo anda em vosso derredor buscando a quem possa tragar. Então vi que elas entravam na mente das pessoas, ficavam como hospedados na mente das pessoas, falavam palavras que eu não podia entender, só pude ver elas mexendo as suas bocas dentro da mente das pessoas, e logo saíam e davam lugar para que outras criaturas pudessem entrar. Não entendi o que estava acontecendo naquela visão, até que aquele anjo me disse: sabes o que é isto? Eu disse: não, Senhor. Então o anjo me disse: isto são os maus pensamentos do homem na terra. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E aqueles pensamentos que fazem o homem desviar dos caminhos do Senhor, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamentos de prostituição, adultério, maldade, todo tipo de maldade, inveja. Imediatamente, quando ele me disse isto, imediatamente, mais rápido que um raio, fomos transportados a um outro lugar que não tinha nada a ver onde eu morava. A cena era outra. Estávamos em um deserto
somente de areia e céu, nada mais. Caminhávamos sem ele me dizer uma palavra, até avistarmos uma grande escada em forma de uma pirâmide gigantesca que tocava os céus. Era branco como pérola. Subimos aqueles degraus, mas eu não me cansava. Parecia que eu era elevado por um poder glorioso. Continuamos a subir aqueles degraus até ultrapassar as nuvens dos céus, eu e aquele anjo. Até que chegamos ao topo, pude contemplar que o piso era liso, perolado, muito bonito, e havia no centro uma grande taça, mais ou menos de 1 metro de altura, toda trabalhada em ouro e prata, e havia formas em relevos nela, e dentro dela tinha fogo. Não conseguia entender aquele mistério até aquele momento. Levíticos capítulo 6, 12. O fogo no altar se conservará, o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Logo em seguida pude ver que aquele anjo que estava do meu lado, imediatamente se ajoelhou diante daquele fogo, curvou sua cabeça e começou a agradecer. Também eu fiz o mesmo, me ajoelhei, agradeci ao Senhor por aquela visão, mas ao olhar para o lado, o anjo que ali estava desapareceu, como um raio, um relâmpago, bem diante dos meus olhos. Imediatamente, aquela cena mudou. Eu não estava mais ali, já estava em meu quarto. Acordei e lembrei de tudo aquilo que o Senhor me mostrou. Amados irmãos, quero que muitos, através dessa revelação e acontecimentos, possa crer que isso não é um mero acaso da mente de um cristão, pois Deus, nesses tempos, usam seus servos como sentinela para alertar, edificar, exortar, confortar, preparar a noiva de Cristo para subir aos céus naquele dia glorioso, sem se contaminar com as coisas deste mundo. Saiba que estamos neste mundo somente de passagem. Estamos no mundo, mas não somos dele. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Hoje estou com 46 anos. Sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 14 e um menino de 11. Essa revelação é apenas uma das várias que eu tive no decorrer desses dias até hoje. Deus tem me falado de várias formas, e isso é uma dádiva para mim. Bendito seja Deus. Não só eu, mas todos aqueles a quem Ele quer. Para Deus não existe nenhum mais querido do que o outro. Ele trata a todos como filho e corrige a quem Ele ama.
Basta você fazer uma entrega a Ele, de seu coração e de sua alma. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Marcos 12:30. Satanás não vem para convidar você para tomar chá. Ele vem para matar e destruir sua vida. Essa é a sua missão. A missão de Cristo é resgatar, salvar, dar vida, levantar, regenerar, transformar, libertar, trazer paz, esperança e amor e salvação ao pecador. Por isso só existe apenas dois caminhos: bênção e maldição. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 11:26. Fiquem na paz do Senhor. Agradeço a todos que ouviram essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. As coisas relatadas aqui são verdadeiras e dignas de aceitá-las, pois o mundo está desiludido com muitos falsos profetas que falam coisas apenas para proveito próprio. Josafá diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. E depois ele diz: crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. Agradeço a todos.